Dentro da série Personagens Bíblicos, vamos estudar Baraque e Débora. Estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre os personagens bíblicos. O último personagem que nós estudamos foi Josué, e concluímos o estudo quando Josué já estava na terra prometida, em Canaã, ali conquistando as terras, as cidades, e ali também distribuindo a terra pelas tribos, as tribos de Israel, até que Josué veio a falecer. Mas nesse tempo ainda começam a existir situações importantes que nós precisamos destacar no meio do povo de Deus, o Israel de então. Lembrando um detalhe, que nós estamos estudando os personagens, mas nesse início do estudo de um juiz, achei importante nós fazermos uma recordação ou fazermos a exposição de alguns pontos antecedentes antes de nós falarmos de um juiz. E ainda que o juiz escolhido para hoje, vamos dizer que seja Baraque, o juiz Baraque, entretanto, o foco não está totalmente em Baraque. O foco da história seria praticamente em uma mulher chamada Débora. Mas vamos dizer que vamos estudar Baraque. E os assuntos referentes a Débora estarão também sendo citados, como outros casos mais. Vamos para o capítulo 2 de Juízes e observar desde o verso 1 o que expõe para nós as Sagradas Escrituras ao dizer isto. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isto? E o verso 3, pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Paremos aqui. O que está acontecendo? Um anjo. A palavra anjo significa também mensageiro. Um mensageiro de Deus veio deslocando de um lugar até outro, dizendo no meio do povo, lembrando o concerto de Deus, das promessas de Deus, que Deus certamente estaria cumprindo, como cumpriu em todo o tempo, mas o povo estava se tornando negligente, porque devendo conquistar a terra e expelir os seus moradores, destruir os altares dos ídolos, não, acomodaram-se, e as nações de Canaã permaneceram com eles, morando ali mesmo. Deus cumpria a parte deles e eles não cumpriam o que elas da sua obrigação, expelir os moradores e destruir o resíduo da idolatria. E Deus então diz para eles que a partir de então Deus não iria mais expulsar as nações que estariam continuamente ali perto deles, para servir para eles de espinho, incomodação, como também até os deuses que eles deveriam estar procurando destruir, ou a idolatria deveria ser extinta de Canaã, terra que agora era deles, do povo de Deus, eles não expelindo ou não destruindo a idolatria, pronto, isso seria como um laço para eles, estaria sempre perto deles para pegá-los de surpresa. Observa estes pontos, que é o início da história da vida dos juízes. No verso 8,
podemos fazer menção do verso 8, do capítulo 2, repete-se aqui este assunto dizendo: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Também no verso 10, outra menção: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Atenção para isto. Os anos vão passando, os mais idosos vão sendo recolhidos, uma geração nova surge no meio do povo de Deus, na igreja mesmo, surge uma nova geração. E observem, são povo de Deus, contados como sendo de Israel, mas está faltando alguma coisa. E diz a palavra ainda no verso 11 do capítulo 2: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a elas, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, Jeová, a Deus, e serviram a Baal e a Astarote. Pronto. Aqui começa essa triste história. Povo de Deus, vivendo numa terra abençoada, mas primeiro foram negligentes. Segundo, a geração que sucede não conhece a Deus. É povo de Deus, mas não conhece a Deus? Já começa para nós, irmãos, ensinamentos importantes. Não podemos ser crentes só por uma convicção, por uma emoção. Nós precisamos ter certeza do Deus que nós servimos. Precisamos ter experiência pessoal com Deus. Aqui está o exemplo. Os que viram as maravilhas que Deus fez, desde o Egito, ou no deserto, ou na travessia do Jordão, ou os primeiros passos da conquista de Canaã, tinham um testemunho firme do Deus que serviam, de Jeová, o Deus de Israel. Mas as coisas vão ficando na normalidade, geração nova chega e que não sabe de nada, ou se sabe, fica como história. E esta história, irmãos, não adianta para nós. Nas coisas de Deus, o ouvir falar é uma coisa, e nós sermos testemunhas dos feitos de Deus é outra. Precisamos buscar Deus, pedir ao Senhor para se mostrar para nós, falar conosco, criar na nossa vida um marco que nos ligue a Ele, para que nós não nos desviemos de Deus. E aquela geração, infelizmente, Jordão, travessia do Jordão, eu vi essa história. O sol parou por Josué, eu vi essa história. Seria algo assim. Ouviram falar, mas não conhecia o Senhor, não ouviram a sua voz, não viram a maravilha que Ele fez. Pronto. Aí qualquer situação, qualquer ídolo servia de Deus. E quando se fala de Baalins, fala de Baal, ou muitos tipos de ídolos relacionados a Baal, das diversas nações de Canaã. Eles serviam lá, ao Baal de uma nação, ao Baal de outra, a qualquer Baal. Como também Astarote significa outros tipos de ídolos relacionados mais a uma deusa também de Canaã, que eles serviam. Parece até algo semelhante hoje, serve-se uma deusa e serve a uma multidão de deuses, entre aspas isto. Quando se cultua outros que não são o verdadeiro Deus, isso é presente hoje, não entendam isso, de uma certa religião que nós conhecemos, onde muitos são o alvo da devoção, do culto, do serviço, e também a uma senhora. Está igualzinho Israel no passado, servindo a Baalins e Astarote.
uma deusa e uma multidão de deuses. Assim estava Israel, e era povo de Deus, mas não conhecia Deus. Transgredindo, irmão, desta forma tão terrível contra Deus, pronto, sem ter firmeza em Deus, não conhecendo Deus, o verdadeiro Deus, o que acontece é um mal que vem sobre eles. Aquelas maldições do Monte Ebal começam a vir sobre o povo de Israel. Qualquer inimigo ao seu lado lá, das nações que eram para ter sido expulsas e que eles desprezaram isso, começa a ser para eles algo perturbador e opressor. Diz a palavra no verso 15, podemos ver capítulo 2, verso 15, quando se diz: por onde quer que saíam os israelitas, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor Deus lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E veio a dificuldade, abandono de Deus, abandonaram a fonte única de toda dádiva e de todo bem. Verso seguinte, 16: e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Pronto. Interessante, irmãos, Deus castigando. O objetivo de Deus no castigo, nós já temos tratado disso, é para a correção, para que o povo entre pelo caminho certo. Mas muitas vezes parece que o povo é cego, é surdo, não ouve, não percebe, e é o próprio Deus que em misericórdia fica com dó, e para não destruí-los rapidamente, levanta homens que vão agora dar uma orientação ao povo, ajudar o povo naquela caminhada, ou mesmo no passar da vida ali em Canaã, que era para ser terra deles, terra que era para ser continuamente um lugar que se manasse leite e mel, mas agora estão em aperto. Uma terra boa e em aperto. Uma terra que era para ser deles e parece que não é deles. Juízes é que Deus levanta, homens que Deus coloca como líderes do povo, isso através daqueles anos, um após outro, para socorrer o povo, ajudar o povo, libertar o povo dos seus opressores. Indo para o capítulo 18, vamos ter ainda outra informação importante para a qual precisamos estar atentos. Verso 18: e quando o Senhor levantava juízes, o Senhor Deus era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Mais ainda, porém sucedia, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Aí já está o resumo da situação que estavam vivendo. Deus mesmo, em misericórdia, levantava um líder que dirigia o povo o caminho correto, ensinava nas coisas de Deus, e que, liderando o povo, afastava os inimigos e libertava-os da opressão. Aí sim, aí serviam a Deus, aí tinham paz, tinham sossego, todos os anos do juiz. Mas tão somente o juiz morria, já se desviava outra vez. E um detalhe, diz aqui que desviavam-se mais do que seus pais. Então um processo que era cada vez pior, era um cair continuamente. Se parava de cair um tempo, enquanto o juiz vivia, morrendo o juiz, ficavam piores do que os anteriores. Faltava no meio do povo um testemunho de Deus, experiência de Deus. Serviu a Deus por causa do líder, mas neles mesmos não havia nada de Deus.
Não pode ser assim. Mas fica para nós como um alerta de uma situação muito grave. Cada um de nós precisamos conhecer a Deus. No tempo presente, irmãos, da graça, o conserto, a nova aliança de Deus conosco, lembremos disto, é que Deus quer ter um contato particular, individual com cada um de nós, para não sermos como neste tempo, um certo que guia os outros para o caminho certo, mas faltando o guia, ninguém sabe mais nada, ninguém serve mais a Deus. E o tempo da graça é diferente. Deus não quer isto, quer que cada um do povo tenha um contato direto com Ele. Como disse, não ensinará mais cada um ao seu companheiro, porque todos serão ensinados por Deus. Então não vamos estar, irmãos, confiados no líder, no pastor, no dirigente da igreja e andar pela fé dele. Não serve isto. Cada um de nós temos que ter o nosso contato particular com Deus. Cada um de nós. Ainda que a palavra diz que devemos imitar, observar aqueles que nos ensinam nas coisas de Deus, muito bom, mas, por favor, vamos ter a nossa própria experiência. Vamos ser nós mesmos, aqueles que estariam guiando a si mesmos no caminho de Deus. Faltando qualquer um de um lado e de outro, nós sabemos o caminho, vamos continuar servindo a Deus como deve ser feito. Continuando ainda, irmãos, indo agora para o capítulo 3, o verso 5, no meio desta história toda de desvios e de tempo de seguir a Deus, isso alternadamente, o verso 5 do capítulo 3 coloca para nós mais um ponto, quando se diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus. Uma pausa. Eu li certo? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e segue-se. Parece que agora Israel é um no meio de muitos. Enquanto era para ser Israel, talvez com alguns de outras nações, mas parece que já estão sendo diminuídos. Parece que o mais notório são eles, cananeus. Israel está no meio deles. Já são poucos? Já estão diminuídos? Como é isto? Mas está escrito desta forma, no capítulo 3 e no verso 5. Continuando, verso 6. Capítulo 3, verso 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Pronto, se aparentaram. Ordem expressa no passado e da lei: não se aparentar com aqueles que não servem a Deus. E agora já está misturado. Tanto um como o outro é a mesma coisa. São parentes. E parentes que não servem ao Deus verdadeiro, agora servem ao Deus daquela região de Canaã, dos cananeus, no meio dos quais estavam então habitando. Mudou a situação. Continua a palavra ainda dizendo no verso 7: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Repete o mesmo fato de antes. Irmãos, vamos fazer uma observação. Como estão os nossos jovens? O namoro é dentro do povo de Deus ou estão fazendo um parentesco com os de fora? Nossos filhos, já que somos casados, temos filhos, estão namorando com crentes, servos de Deus, ou a gente não faz diferença, qualquer um que faz, qualquer um está bom? É assim que começa. Nós pais precisamos ter esse cuidado, está orientando os filhos, colocar nossa posição firme, de forma nenhuma. Vamos resguardar. Não é fácil no tempo de hoje saber quem é de Deus e quem não é. É muito difícil.
mas tendo temor de Deus, buscando de Deus, Deus pode nos livrar de errar, ou de nós permitirmos concordarmos com algo que Deus não esteja fazendo, ou não esteja lhe agradando. E se nós observarem, às vezes numa família de servos de Deus, praticamente muitos filhos estão fora da igreja. Por quê? Casaram com outras pessoas que não eram servos de Deus. Vem a geração seguinte, os netos, que estão totalmente fora, não tem nem o exemplo do avô mais para copiarem. Quero dizer, não que o avô esteja desviado, mas estão vivendo totalmente fora daquilo que o avô poderia servir de modelo. Já estão longe. E às vezes percebemos irmãos de idade sozinhos na igreja. Todos os demais da família estão fora. É horrível isto. Mas estava acontecendo no meio do povo de Israel naquela época, quando Deus estava levantando os juízes. Continuando ainda, irmãos, mais à frente, verso 8, diz a palavra: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Já estão servindo a um reino distante, lá da Mesopotâmia. Como estão fracos? É quando então Deus, no verso 9, podemos ler: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Pronto, aí começa. Deus levanta o primeiro juiz, cujo nome é citado aqui agora, Otoniel. No verso 11 do capítulo 3, diz assim: então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Nosso assunto de hoje não é este primeiro juiz, será mais à frente. Como tivemos anunciando, é o juiz ou a pessoa de Baraque. Deus levantou o primeiro, Otoniel. Guardem este tempo, 40 anos. 40 anos Otoniel esteve na frente do povo e o povo teve paz. Mas morrendo Otoniel, podemos ver no verso seguinte, verso 12: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Paremos aqui, porque o ciclo, irmãos, já é estabelecido. Há um juiz que Deus levanta por misericórdia, dirige o povo de Deus por um período de tempo. O povo de Deus tem paz, tem descanso e pode até mesmo servir a Deus, ainda que seguindo só o juiz. Morreu o juiz, terminou o ciclo e começa a nova fase, uma fase de desviar-se de Deus, e a opressão certamente vem ao encalço deles. Clama ao Senhor, aí o Senhor tem misericórdia, levanta outro juiz, e assim vai sucessivamente, até que chegamos no capítulo que estamos tratando, capítulo 4, verso 3. No capítulo 4, verso 3, lemos o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Diz este assunto a respeito da servidão de Israel sob o domínio de Jabim, rei de Canaã. Jabim, poderoso, um exército poderoso. Quantos carros? 900 carros. Mas não foi porque esse rei era assim tão forte, com um exército tão bem preparado, que Israel veio a ser servo deles. Foi desvio de Deus.
Não importa, irmãos, o poder do inimigo. Deus sempre vai nos estar livrando. Deus sempre será com o seu povo. Mas se desviarmos de Deus, não precisa nem 900 carros. Qualquer coisa. Como está escrito que diante de 5 fugirão 1000. Mas diz a palavra que esta opressão debaixo de Jabim foi violenta. E como sempre, a misericórdia de Deus se faz ver no verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Aí temos a primeira vez a citação de uma mulher como sendo juiz no meio do povo, julgando o povo, mas ensinando ela o povo. E eu entendo assim, que tendo esta serva de Deus ensinando o povo pôde então clamar. Imagina se não tem uma Débora que conhece a Deus para ensinar o povo a clamar. Como seria então essa opressão? Mas a continuidade diz assim para nós, irmãos, nesse capítulo 4, nesse tempo em que Débora está dirigindo o povo. Versos 5 e 6, vamos estar lendo até o verso 7. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Verso 6, Débora enviou, e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E diz mais: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Débora, julgando o povo, por orientação de Deus, ela chama Baraque. E observe esse aspecto, irmãos, que é muito comum nas Sagradas Escrituras, de um servo de Deus não falar taxativamente como dando ordem, mas trazendo uma mensagem e colocando na forma de interrogação. Repito, vamos observar bem no verso 6. Enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, a partir de agora começa na forma de pergunta: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? É pergunta. Com certeza Deus falou com ela. Com certeza ela deu continuidade à mensagem, passando para Baraque. Só que ela não colocou como ordem, como sendo dela, mas colocou na forma de pergunta. É interessante isso, porque não é a primeira vez, nem uma única vez que isso acontece. Muitas vezes vemos isto. Entra na forma de pergunta, como que chamando a pessoa para estar associada ao problema ou ao assunto. Deus não falou? Então deveria ser da parte daquele que ouve, está como que consultando a Deus, perguntando ou confirmando: Deus falou. Porque deve ter havido um toque de Deus também. E também para isolar o mensageiro da mensagem, para não pensar e não ficar como uma ordem do mensageiro. Num ponto, irmãos, não é sempre a mesma coisa. Tem muitos que usam a palavra de Deus, transmitindo a mensagem de Deus, e colocam de uma forma muito imperativa, muito determinativa, e assume até essa determinação como se fosse deles. Eles precisam sempre ter cuidado de estar transmitindo e não dando a ordem como se procedesse deles. E aquele que é chamado, ele deve ter, ou se não tem, deve procurar saber se essa palavra, essa mensagem é de Deus mesmo. Por isso vem essa pergunta. Bom, Débora está fazendo esta parte. E observe que eu estou falando
E agora sim é que aparece esse Baraque, o personagem do nosso estudo, mas está a sua vida misturada com todos estes. E no verso 8 ele responde a Débora desta forma. Atentem para o verso 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Considerem os irmãos essa resposta. Foi uma resposta correta? Foi feliz ele em dizer assim? Observem bem. Ela já apresentou a mensagem. Deus não te mandou libertar o povo de Israel? Deus não vai atrair até você o general inimigo para você destruir e libertar o povo? Ela se colocou ao lado e transmitiu a mensagem de Deus para Baraque. E Baraque dá esta resposta, dizendo: se ela for, ele vai; se ela não for, ele não vai. A ordem é dela ou a ordem é de Deus? A fortaleza e o livramento, a operação que vai existir, é dela? Depende dela? É por ela ou vem de Deus? Qual foi a mensagem? Irmãos, Baraque não estava firmado em Deus, estava apoiado na mulher juíza, apoiado na mulher. O Baraque estava igual ao resto do povo. Então foi por isso mesmo que Deus levantou essa mulher, porque era para ter um juiz. E por que não tem um juiz? Não tinha nenhum irmão em todo Israel que pudesse estar à frente julgando o povo? E observe, quem poderia estar à frente também não confiava no Senhor, não conhecia o Senhor, o Baraque. Ele não está firmado em Deus. Vai para a luta não porque Deus mandou. Ele vai para a luta não porque Deus vai dar livramento. Ele vai na luta porque a mulher falou, se ela for, ele vai junto. Misericórdia. Irmãos, não serve isto. Cada um volta ao mesmo assunto. Tem que ter experiência com Deus. Cada um tem que estar inteirado do que Deus quer da sua vida. Se alguém vai ou deixa de ir, se faz ou não faz alguma coisa, se ora, deixa de orar, se estuda a Bíblia ou deixa de estudar a Bíblia, evangeliza ou deixa de evangelizar, anda em santidade ou deixa de andar em santidade, isso é problema do outro. Mas nós devemos tomar a nossa decisão para fazer o que Deus quer na nossa vida. Agora esse assunto diz: se você for para a vigília, eu vou. Se você for estudar a palavra, eu vou. Se você melhorar de vida, eu também vou melhorar. Isso, esposa, pai e filhos? Não, não pode. Cada um tem que procurar ter o contato, o seu compromisso com Deus. E o Baraque mostrou esta fragilidade, bem claro. Pelo que também não foi diferente a resposta de Débora para ele. Nesse verso 9 do capítulo 4, quando ela diz, Débora: certamente irei contigo. Ela não vacilou, irei contigo. Porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Nessa expressão está mostrado que ele não estava bem. A honra da peleja não seria dele, Baraque. Continua o verso 9: pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Pronto. O que ele fez foi feio. Então a honra da vitória não seria dele, seria de uma mulher. Fica esse ensinamento, irmãos, para nós vermos como que Deus atua. A lição para nós. O apóstolo Paulo, certa ocasião, disse que ele pregava o evangelho por uma obrigação. Mas ele pregava o evangelho por obrigação, mas vivia o evangelho para a sua salvação. Precisamos entender esse particular. Baraque tinha que estar também nesse particular, obedecer a uma ordem, um compromisso dado por Deus, mas tinha que estar envolvido como que fazendo a peleja de Deus. Ele não está fazendo a peleja de Deus, ele está fazendo a peleja de Débora. Pelo que a honra também não seria dele, seria de uma mulher. Os versos seguintes, irmãos, vão mostrar para nós
que Deus é fiel, desde o verso 10 em diante do capítulo 4, que de fato Baraque reúne os homens da sua tribo e da tribo de Zebulon, 10.000 homens, e vão para o Monte Tabor, e acontece que os inimigos ficam sabendo que ele está reunido com um grupo de pessoas no Monte Tabor. Sísera, o general do exército inimigo, vai com toda a força para o Monte Tabor, e quando se dá a reunião desses dois grupos, Débora diz para ele certinho, confirmando que agora Deus estava dando na mão dele os seus inimigos. Isso nós vamos encontrar no verso 14, nesta expressão: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor Deus tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Se o Baraque estivesse sendo governado por Deus, ele estaria ciente do momento certo de sair a peleja. Mas observe que quem está fazendo isso é outra vez Débora, que diz para ele: olha, hoje é o dia, pode descer que Deus está indo na sua frente. Só que eu falei na forma afirmativa, mas vamos observar no texto, ela outra vez ela usa a forma de interrogação. Não como quem dizendo que é ela que está dizendo, não é Deus. Você não confirma isto? Mas o Baraque parece que não está apoiado em Deus, está obedecendo àquela mulher, e vai para a batalha, e de fato Deus entrega na sua mão todo aquele exército poderoso, muito bem aparelhado para a guerra, o que Israel não tinha. Lembrem-se que nós vimos isso no estudo de Josué, que a ordem de Deus era que em Israel não poderia ter cavalos de guerra nem carros de guerra. A confiança de Israel tinha que estar no Senhor. E é o fato que já está acontecendo, porque Deus mandou, Deus falou que ia dar livramento, não interessa quantos 900 carros eles têm, o importante é que Deus estaria com eles, ainda que eles não tivessem nenhum. Ou conforme lemos no verso anterior, quando diz que de 40.000 homens não se via uma espada. Mas agora o Senhor está dando livramento, e o livramento é do Senhor. Mas continua a palavra dizendo no verso 15: o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E o final do verso 15: e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Fugiu a pé. Fugindo ele a pé, foi para um lugar, uma região, onde os moradores eram moradores não de Israel, um povo não de Israel, é uma família parente do sogro de Moisés. E chegando lá, ele vai à tenda de uma mulher. No verso 18 achamos isto. A mulher se chama Jael, e diz a palavra assim: e Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Ele vai e se esconde na tenda de uma mulher, Jael, o general inimigo. Verso 19: então ele, o general, lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: ponte à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Verso 21: então Jael, mulher de Eber, do parentesco do sogro de Moisés, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi mansadamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu.
Quem matou o general? Uma mulher, Jael. Uma mulher. Isso no tempo antigo, uma mulher destruindo um guerreiro era uma vergonha tremenda. Verso 22. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, vindo Baraque em perseguição do general, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Continua o verso 23 dizendo: assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Aí vem o livramento. Deus traz o livramento. O nosso personagem é para ser Baraque, mas esse Baraque não está sendo um personagem primeiro nessa história. O papel dele parece que não é o principal. Observem bem isto. De que estaria eu falando? Ou seria melhor falar? Talvez de Débora? Talvez de Jael? Porque o Baraque está parecendo mais um office boy, levando recado, fazendo execuções que os outros deixaram para ele fazer. Porque dele mesmo, como guerreiro de Deus, servo de Deus, praticamente não se vê nada. É Deus que está operando. E quem está aqui em todo o tempo dirigindo todas as coisas é Débora. Irmãos, perdoe falar assim, mas quem é o cabeça do lar? É o marido. E será que hoje em dia não está acontecendo algo semelhante em muitas famílias, não? Que o marido parece que não está muito na frente das coisas? Perdoe, não estou cobrando ninguém, mas fica alerta. Porque, infelizmente, na hora que a gente olha para a igreja assim, a maioria dos servos de Deus presentes nos cultos, servindo na igreja a Deus, são as mulheres. Onde estão os homens, chefe de família? Não estamos num tempo de Baraque, não? E que se a dona da casa não toma iniciativa, ninguém serve a Deus naquela casa? Onde estão os homens, cabeça do lar? A quem primeiramente Deus honrou, a quem Deus quer dar a honra para ser o sacerdote do lar, mas parece que alguma coisa está acontecendo aí que não está sendo assim. Se eu estou falando isso e tenho muitos irmãos aqui presentes, sinal que isso não cabe para eles. Que benção. Que benção para os irmãos presentes. Mas, perdoe, vamos entender agora o outro lado. Vamos entender o outro lado. Por não serem muitos homens fiéis a Deus, confiados em Deus, ou por não conhecerem a Deus, não são cabeça de lar na hora de servir a este Deus. Vamos estar atentos a isso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que parece que a religião é mais das mulheres do que dos homens. Orgulho dos homens ou desvio? Vivemos tempo de Débora. Uma tristeza isso. Mas fica como alerta para os jovens que estão aí, né, solteiros, para desde cedo tomarem a frente. Porque não foi para as mulheres que Deus chamou para ser cabeça do lar, foi os homens. Se ao contrário está existindo, há falha no processo. Há falha no processo. Não é um desprezo às mulheres, às nossas irmãs, não, viu, irmãs? De forma nenhuma. Mas é que a vocação dada por Deus aos homens é esta. Se os homens não assumem, aí, e as irmãs verem que Deus não faz exceção, se não tem outro, a mulher satisfaz o projeto, a obra de Deus se realiza. Mas a honra vai para elas e eles perdem essa honra. Capítulo 5, irmãos, temos continuidade deste assunto, ainda que o personagem que eu queria falar era Baraque, mas o assunto
está notoriamente mais em torno de Débora. Mas fica isso como alerta e um ensinamento. O personagem é Baraque, mas Baraque quase que não aparece. Se a Débora não estiver à frente, não existe o personagem Baraque. No capítulo 5 vem um cântico de Débora. Débora agora passa a cantar ao Senhor as obras, os feitos do Senhor, o livramento dado pelo Senhor. No verso 10, quero ler com os irmãos no capítulo 5, ela no meio do cântico tem essa expressão: vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Falar disto. Disto o quê? Da justiça do Senhor, dos feitos do Senhor. É o que ela está cantando nesse texto todo aqui, dessa história em torno do personagem Baraque. Verso 11. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, da justiça que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo descia às portas. Vou ligar agora, irmãos, os versos 10 e 11, que eu li muito separado e ficou distante o assunto. O que Débora está dizendo é isto: vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo. Aqueles que vão à frente do povo, de um modo geral, que andam pelo caminho. Essa palavra caminho pode ter sentido duplo, não só que andam pelas estradas, mas que andam pelo caminho da verdade, o caminho direito. Falai disto. Falai de quê? Falai da justiça do Senhor. Mas onde? O verso 11 diz onde? Onde se ouve o estrondo dos flecheiros em meias batalhas. Entre os lugares onde se tiram águas, também, ali está falando do Senhor, do que Ele fez às suas aldeias em Israel. Ou seja, do feito que nós estamos considerando, isso deve ser publicado continuamente por todos os lugares. Mas no meio deste cântico, outra vez, nós encontramos a própria Débora trazendo o louvor e a menção da tal da mulher, Jael, por ter sido por ela que o general inimigo foi morto. Verso 24, cantando, Débora, ela diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Basta até aqui. Por que bendita ela? Porque por mão dela o general veio a falecer e com isso confirmado o livramento de Deus sobre todo o povo de Israel. Podia ter sido Baraque, cantar os feitos de Baraque, o valor do guerreiro Baraque, mas que nada. A honra veio para a mulher mesmo, cumprindo aquilo que Débora tinha dito. Por ele não ter confiado em Deus, mas ter confiado nela, mulher, então a honra seria de uma mulher. E segue, irmãos, os assuntos seguintes, Débora cantando e falando todos os feitos de Deus. Ainda que queiramos falar de Baraque, a ênfase não é Baraque, porque ele se omitiu. Ele não estava ajustado à posição de um homem para ser líder de um povo, para julgar um povo. Mas, entretanto, no capítulo 5, verso 32, termina essa nossa história com esta expressão, capítulo 5, verso 32, e sossegou a terra 40 anos, e sossegou a terra 40 anos, e conclui assim, novamente o ciclo. Deus levanta um juiz, no tempo desse juiz há livramento, e há uma condução para o povo no sentido de buscar a Deus, mas é um tempo, observem, idêntico. Quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos. Continuadamente, irmãos, na Bíblia nós temos isso. 40 anos, 40 anos, 40 anos, 40 anos, 40 anos. Fiz menção
antes do juiz Otoniel, em poucas palavras, que foi o primeiro juiz, que o povo teve descanso e direção nos caminhos de Deus 40 anos. Agora vem Débora ou Baraque, Baraque ou Débora, mais Débora do que Baraque. Outra vez o período é de 40 anos. Por toda a Bíblia encontramos isto. E a lição que podemos tomar, irmãos, é uma forma equilibrada ou equitativa de Deus, justa, de um período comum e igual para todos. 40 anos. Isso não quer dizer que seja exatamente o mesmo tempo dos ciclos de Deus sobre o povo dele nas diversas gerações. Não é isso que eu quero dizer. Mas os 40 anos vão tomar em sentido figurado. Ou seja, o tempo de provação e o tempo do nosso ciclo é o mesmo. É igual. Deus não prova ninguém a mais, sem antes dar a esse também capacidade, livramento. Então, o que for pouco provado ou o que for muito provado é o mesmo tempo, é a mesma situação. Todos, na verdade, são provados e todos têm que ser vencedores no ciclo que é determinado para eles existirem, ou no tempo dado por Deus. 40 anos é o tempo, irmãos, que nós temos para ser provados por Deus. E dentro dessa colocação eu pergunto, irmão, quanto tempo você já tem? Quanto tempo falta? Tanto que não é 40 anos, que talvez entre nós aqui há irmãos que têm mais de 40 anos de fé. E nós somos testemunha que alguns irmãos tiveram pouco tempo de fé e já foram recolhidos pelo Senhor. Mas os que forem em tempo mais curto, ou que tem bastante tempo, todos saibam que há um tempo dado por Deus sobre as nossas vidas. E nesse tempo, vamos procurar ser vencedor. Vamos estar dentro do ciclo de tempo em que Deus está dando para nós uma direção e nós estamos seguindo a Deus. Horrível será para nós se nós estivermos dentro do outro ciclo, em que não tem ninguém dirigindo e nós mesmos não temos direção ou conhecimento de Deus. É o tempo do desvio geral. Mas que Deus nos dê graça, ainda mais agora que nós temos um líder que não passa, que é constante e que julga o povo não por 40 anos, mas por todo o tempo da nossa existência, Jesus Cristo. Portanto, temos para nós a oportunidade de servirmos a Deus e sermos vitoriosos. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br